Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bom? É um prazer mais uma vez poder estar aqui no nosso canal. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com você no Meet para nossa aula de hoje. Seja bem-vindo ao mundo do conhecimento, seja bem-vinda ao mundo do conhecimento. Hoje a aula é sobre os europeus que disputam o mundo atlântico. Eu vou compartilhar a tela com você, né, para que você possa, em tempo real, me acompanhar na nossa aula de hoje. Os europeus disputando o mundo atlântico. Essa é a nossa aula de hoje. O nosso objetivo para hoje é caracterizar e problematizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando o domínio do mundo atlântico para o desenvolvimento dos princípios capitalistas e também da economia de mercado. E como eu faço em todas as nossas aulas, eu gosto sempre de retomar, né? De iniciar com uma retomada de conteúdo para relembrarmos aquilo que nós trabalhamos nas aulas passadas. Aprendemos nas aulas anteriores sobre a escravidão praticada no estado do Paraná, assim como no restante do Brasil. Os negros, negras organizaram a resistência também aqui no Paraná. Aprendemos também sobre a formação das comunidades quilombolas no Paraná e a existência de comunidades remanescentes de quilombo no Paraná em cerca de 26 municípios. Lembra que eu comentei com vocês que o estado do Paraná tem 399 municípios e em cerca de 26 municípios nós temos aí comunidades remanescentes de quilombos dentro do estado paranaense. Na aula de hoje, vamos estudar a presença de europeus no continente americano, a disputa entre as monarquias europeias para a exploração do continente americano e também a disputa de regiões para além dos países ibéricos, tá bom? Aqui, ó, eu estou apresentando para você agora um mapa da expansão ultramarina espanhola no século XV e XVI, tá? Só para você relembrar aí as navegações portuguesas, né? As navegações portuguesas aqui, o mapa trazendo esses detalhes aí para você relembrar, tá bom? As navegações portuguesas, século XV, século XVI, a expansão espanhola também, século XV e também no século XVI. E a bula intercoeteira e o Tratado de Tordesilhas, né? Nós temos aqui o mapa com o traçado da bula intercoeteira e também o mapa com o traçado do Tratado de Tordesilhas, né? A bula e o Tratado de Tordesilhas, ok? Bom, a disputa do mundo atlântico pelos europeus. Como aconteceu isso, professor César Mota? Pessoal, precisamos entender que após o período das grandes navegações iniciadas no século XV e XVI, e também a conquista dos territórios americanos, principalmente por Portugal e Espanha, outras monarquias europeias passaram a reivindicar os direitos de exploração. Por exemplo, a Holanda. Ainda no século XV, Portugal e Espanha assinaram tratados para dividir o território americano entre duas coroas. O primeiro tratado foi o Bula Inter Coiteira, aqui está o primeiro tratado assinado entre Portugal e Espanha, e o segundo tratado, né? E o segundo tratado foi o Tratado de Tordesilhas. Aqui nós temos a linha do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 na cidade espanhola lá de Tordesilhas, né? Em Tordesilhas, em 1494, certo? Muito bem. Bom, já estudamos aqui que Portugal e Espanha foram os países pioneiros nas viagens ultramarinas. Fatores como a posição geográfica, o conhecimento científico, a centralização da monarquia e também o financiamento da burguesia contribuíram com esse pioneirismo. A Espanha chegou na América em 1492, com Cristóvão Colombo, lembram? Quando Cristóvão Colombo sai para fazer uma viagem às Índias, lembram da história que eu contei para vocês? E aí, então, ele acaba chegando
a América em 1492, acabou falecendo sem ter noção ou ideia de que ele havia descoberto um novo continente, né? Então, a Espanha chegou à América em 1492 com Cristóvão Colombo e os portugueses chegaram à América em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Lembram? Pedro Álvares Cabral sai de Portugal para ir também às Índias. Em 1500 ele chega aonde hoje se localiza a Bahia, né? Bom, no século XVII, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro por 2 vezes. Essas invasões estão relacionadas a quê? As disputas por poder e riqueza entre Espanha, Portugal e Holanda. Tá bom? Vamos localizar então. Aqui nós temos Portugal, ok? Aqui nós temos Portugal. Aqui nós temos a Espanha, correto? E também, né, para sua localização, deixa eu ampliar aqui o mapa, tá? Deixa eu ampliar o mapa aqui, para que você realmente possa ver a localização da Espanha e também a localização de Portugal, né? A localização da Espanha e de Portugal. Aqui nós temos, então, Portugal, olhem bem para vocês verem, Portugal, e aqui nós temos a Espanha, ok? Tá? Bom, então, gente, voltando para o nosso conteúdo, em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, ele morreu sem deixar herdeiros. O rei da Espanha, Felipe II, parente do rei que morreu em Portugal, se torna rei também de Portugal e da Espanha. A Holanda tornou-se independente da Espanha no ano de 1581. Os holandeses se revoltaram com os altos impostos e também com a tentativa de impor o catolicismo, tá? Então, a Holanda, ela se torna independente da Espanha em 1581. Por quê? Porque os holandeses se revoltaram com os altos impostos e também com a tentativa da Espanha impor o catolicismo na Holanda. Como a Espanha dominava o Império Português, este também passou a ser inimigo dos holandeses. Aqui nós temos, então, o domínio de Felipe II e a União Ibérica. Tá? Aqui nós temos a União Ibérica. Olha aqui para vocês verem, né? Os territórios sob domínio de Felipe II. Ó. Todos esses territórios aqui ficaram sob domínio, ó, olha aqui, todos esses territórios ficaram sob domínio de Felipe II. Então, aqui nós temos o domínio de Felipe II, ó. Aqui nós temos o domínio de Felipe II, ok? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é a União Ibérica, tá? O domínio de Felipe II, que era o rei da Espanha, que também passou a ser rei de Portugal. Bom, aí vem a Companhia das Índias Ocidentais. O que é isso, professor, a Companhia das Índias Ocidentais? Bom, gente, a Companhia das Índias Ocidentais, ela foi criada pela Holanda com um objetivo comercial, sendo um instrumento de política do comércio exterior da Holanda. Seu objetivo era conquistar as colônias portuguesas e espanholas na América e na África Ocidental. Os holandeses, eles questionavam a exclusividade de exploração dessas regiões por Portugal e também pela Espanha. Portuguesas e espanhóis sentiam-se no direito político e religioso de exercer o monopólio da navegação e do comércio da Europa com as Américas e a África Ocidental. Durante o século XVI, eles foram os senhores do Atlântico. A hegemonia ibérica, quando eu falo de ibérico, eu estou falando da Espanha e de Portugal. A hegemonia ibérica começou a ser ameaçada seriamente no século XVII. Aventureiros, comerciantes, navegadores, piratas franceses, holandeses e ingleses passaram a visitar, saquear e invadir as colônias portuguesas na Espanha. Tá? As colônias portuguesas e espanholas passaram a ser visitadas e saqueadas por navegadores piratas da França, da Holanda e também da Inglaterra. O monopólio ibérico na navegação e no comércio da Europa com a América e a África Ocidental tornou-se cada vez mais insustentável.
O gigantismo do Império Ibérico tornava a missão de administrá-lo cada vez mais difícil. E aí acontece, então, a invasão holandesa. Com a perda dos territórios da Holanda, o rei espanhol Felipe II proibiu Portugal e suas colônias de comercializar com a Holanda. Diante disso, os holandeses criam, então, a Companhia das Índias Ocidentais na América Portuguesa. O alvo era a região do Nordeste açucareiro. E os holandeses chegam em Salvador no ano de 1624. Tá? Então, o rei da Espanha, Felipe II, ele perde, né, os territórios da Holanda. E aí ele proíbe Portugal e suas colônias de fazer comércio com os holandeses. Os holandeses, então, criam a Companhia das Índias Ocidentais e dentro da América Portuguesa, o alvo era o Nordeste açucareiro. O que acontece? Os holandeses chegam em Salvador no ano de 1624. Ok, pessoal? Então, olha só, o que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que as disputas ultramarinas entre as monarquias europeias, a formação da União Ibérica, o que foi a União Ibérica? Morre o rei de Portugal sem deixar herdeiro. O rei Filipe II da Espanha, herdeiro distante do rei falecido, ele assume o trono de Portugal também. E isso se dá o nome de União Ibérica, a união entre Espanha e Portugal. A formação da Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais é formada por quem? A Companhia das Índias Ocidentais é formada pelos holandeses, que chegam em Salvador em 1624. E aí, então, nós temos a ameaça de invasão do Brasil pelos holandeses. Ok, pessoal? Entendido? Então, olha só, os europeus, eles começam a disputar o mundo do Atlântico, tá? Eles começam a disputar o mundo do Atlântico. Nós tivemos aí as grandes navegações envolvendo Portugal e também envolvendo a Espanha, os tratados feitos entre Portugal e Espanha, a Bula Intercoeteira e também o Tratado de Tordesilhas de 1494, e aí começa então a disputa do mundo atlântico feito pelos europeus, principalmente quando o rei de Portugal morre, né? Quando o rei de Portugal morre, né? O que acontece? O rei da Espanha Felipe II, ele também se torna rei de Portugal. E aí nós temos, então, a União Ibérica, que durou cerca de 60 anos, tá? 1580, o rei de Portugal morre, Felipe II assume o trono em Portugal também, temos a União Ibérica, que dura cerca de 60 anos, tá? A Holanda se torna independente da Espanha em 1581, por quê? Porque os holandeses não queriam pagar altos impostos e também a Holanda não queria o catolicismo, que o catolicismo fosse imposto. A Espanha queria impor o catolicismo na Holanda e os holandeses também não aceitavam isso. Ok, pessoal? Então, com a Espanha, né, como a Espanha dominava o Império Português, o Império de Portugal também passou a ser inimigo dos holandeses. Aí vem a Companhia das Índias Ocidentais, criada pelos holandeses, com um objetivo comercial. Era um instrumento de política do comércio exterior da Holanda. E qual era o objetivo da Companhia das Índias? Era conquistar colônias portuguesas e espanholas na América e também na África Ocidental. Salientando para você, né? Salientando para você aqui que os holandeses chegaram no Brasil, em Salvador, em 1624. Ok? Então, eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido uma aula proveitosa. Eu espero que você tenha abrido a sua mente para esses novos conhecimentos, que você tenha conseguido entender o que foi a União Ibérica e que você tenha compreendido que os holandeses chegam no Recife em 1624 e ali, então, nós temos o início de uma nova fase da nossa história que nós estaremos vendo nas nossas próximas aulas. Nunca se esqueça, viu, que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e que nesse mundo nada acontece por acaso. Forte abraço para você e até a nossa próxima aula. Seja muito feliz.